acabamos de cantar, comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos. Nós nunca, jamais podemos desprezar o poder da comunhão, de nós estarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Isso é poderoso, gente. Isso faz em nós um bem que às vezes nós não nos damos conta. E eu quero falar sobre isso hoje. Abra, por favor, a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 39 a 45. Lucas 1, 39 a 45. Eu vou ler o texto aqui na Nova Versão Internacional, a NVI, diz assim, Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E no verso 46 em diante, Maria começa a cantar de alegria, cantar de gratidão por tudo o que Deus fez na vida dela. Nós conhecemos a história de Maria, o anjo que apareceu para ela e anunciou o nascimento de Jesus. Ela foi visitar Isabel e isso aqui aconteceu. Esse é o relato de Lucas. Nós temos 4 evangelistas narrando as histórias acerca da vida de Jesus, o Evangelho. Mateus, que escreve mais para os judeus, e ele conviveu com Jesus, ele estava lado a lado com Jesus, andou com Jesus. Nós temos João, que era um outro discípulo de Jesus, que escreveu com base nas suas memórias, naquilo que ele vivenciou, naquilo que ele experimentou. Nós temos o Evangelho de Marcos, que foi escrito com base nas memórias de Pedro. A gente praticamente pode dizer que é o Evangelho de Marcos narrado por Pedro, que o João Marcos, o auxiliar de Pedro, escreveu. E nós temos o Evangelho segundo Lucas. Lucas escreveu de forma mais técnica. Lucas não era discípulo de Jesus, ele não andava com Jesus, não caminhava com Jesus. Então, para ter as informações que ele registrou, ele precisou fazer um trabalho de curadoria, de ir atrás das informações, de conversar com as testemunhas, de cruzar essas informações. E então escreveu o seu relato de forma técnica. Lucas pode ser considerado um historiador pela sua investigação, o modo como ele escreveu. E parece, quando nós começamos a ler o capítulo 1, e aí nós vamos fazer uma viagem no capítulo 1 agora, já no versículo 5, Lucas cita o nome de Herodes. Parece que Lucas vai começar a fazer o seu relato do Evangelho, começar a fazer o seu relato da história da redenção a partir de Herodes. A partir dos poderosos da época, a partir do poder político, daqueles que detinham a autoridade política. E Herodes era o grande representante aqui, era o governador de toda a Judéia, um homem extremamente cruel, que, com medo de perder o trono, ele matou a esposa dele, a sogra dele, 3 filhos dele, isso tudo por causa da insegurança. Qualquer ameaça que vinha sobre ele para tomar o trono dele, qualquer suspeita, ele cometia um assassinato, medo de perder o trono. E quando Lucas menciona Herodes, a gente pensa, será que Lucas vai começar a contar a história da redenção a partir do ponto de vista dos governantes, dos homens poderosos da época, dos homens cruéis da época que fizeram atrocidades? Mas não. Como um cineasta que vai mudando de cena, nós percebemos que Lucas vai direcionando as suas lentes não para Herodes ou para os governantes da época. Ele logo em seguida cita, ainda no versículo 5, o nome de Zacarias. Zacarias era um sacerdote. E o sacerdote era o representante da religiosidade oficial de Israel. Ele começa a falar então de um homem chamado Zacarias, sacerdote,
que tinha uma esposa chamada Isabel, que foi a história dela que nós lemos aqui agora, ela foi mencionada aqui, e ambos eram tementes a Deus, ambos eram servos do Senhor, tementes ao Senhor. Mas aconteceu algo especial com Zacarias. Naquela época, haviam cerca de 20 mil sacerdotes em Israel, 20 mil sacerdotes, e um templo, que era o símbolo da religiosidade do povo. E todas as pessoas se reuniam pelo menos uma vez por ano no templo para levarem os seus sacrifícios, para prestarem culto no templo do Senhor. Havia um lugar sagrado, havia um lugar especial onde as pessoas iam, haviam homens sagrados, consagrados, que eram os sacerdotes. E esses homens, esses sacerdotes, eles tinham que cuidar do templo. E eles eram divididos em grupos sacerdotais. E cabia a eles fazer todo o serviço, todos os cuidados que eram feitos no templo. E o versículo 9 vai dizer que Zacarias foi escolhido por meio de um sorteio para queimar incenso no santuário de Deus. Gente, isso aqui era algo muito especial. Um sacerdote queimava incenso no santuário, que nós chamamos de santo lugar. Isso poderia acontecer na vida de um sacerdote, talvez uma vez na vida, porque eram 20 mil sacerdotes. Era por meio de sorteio, porque era uma coisa muito honrosa, queimar incenso diante do Senhor, no templo do Senhor. Era feito um sorteio, e a estatística era mais ou menos essa. Talvez você faria isso, sendo sacerdote, uma vez na vida, se fizesse. Alguns passavam a vida toda sem fazer, sem ter essa honra de servir ao Senhor desse modo. A Mariana estava contando essa semana que lá no serviço dela teve uma palestra, um momento, e teve um sorteio com mais de 30 brindes. Ela conseguiu não ganhar nada. E aí eu fico pensando, gente de Deus, parece aquele texto bíblico, só que mexido, né? 1.000 serão sorteados ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Ninguém não acerta, não ganha nada. A gente foi na festa também lá do Unipan, um monte de brinde, celular, um monte de coisa boa. Nós passamos também ilesos, sem ganhar nada. Mas o Zacarias ganhou. O Zacarias tirou a sorte grande, que era esse privilégio de servir no templo, de queimar incenso diante do Senhor. E logo no auge da sua carreira religiosa, o Zacarias estava lá no auge da sua carreira religiosa, e Lucas narrando tudo isso, e aí a gente pensa, parece que Lucas vai narrar a história da redenção, a história do Evangelho, a partir da religião institucional de Israel. Parece que Lucas vai narrar a história do Evangelho a partir dos homens consagrados daquela época, dos sacerdotes que se colocavam, que tinham essa função de serem os intermediários entre o povo e Deus, que sacrificava em nome ou para substituir os pecados do povo. Parece que Lucas vai enaltecer a figura do templo, a importância do templo para aquele povo, para aquela religião, para aquela expressão religiosa. Mas quando Zacarias está lá prestando o seu serviço, ele foi sorteado, finalmente ele está queimando incenso no santuário de Deus. Naquele momento, Lucas diz que Zacarias vê um anjo. Um anjo de Deus aparece para o Zacarias. No versículo 12, diz que Zacarias ficou tomado pelo medo. Ele ficou apavorado quando ele viu o anjo do Senhor. Porque quando um anjo de Deus aparecia, lembrando que Zacarias tinha como Bíblia o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Quando um anjo de Deus aparecia, geralmente é para anunciar uma tragédia, para anunciar uma desgraça, para anunciar uma calamidade, uma punição que vai vir sobre o povo. Então, o anjo de Deus aparecendo não é um bom sinal aqui para o Zacarias. E ele fica tomado pelo medo, mas o anjo diz para ele, Zacarias, não tenha medo. Eu tenho uma notícia boa para você. Você que já é de idade, que tem rogado e pedido para ter um filho, Deus ouviu as suas súplicas. Você terá um filho. Isabel terá um filho. Vocês conseguiram, Deus ouviu vocês. Se o Zacarias já estava feliz, porque ele tinha sido sorteado para servir no templo, imagina agora que o anjo apareceu para ele e disse que ele teria um filho.
E o anjo ainda disse mais, ele disse, o seu filho deverá ser chamado de João, ele será um homem grande, importante no meio do povo de Israel, e você só terá orgulho com o seu filho. Imagina se ouvir isso. Um anjo de Deus aparece para você, você está querendo ter um filho, não consegue, mas o anjo aparece para você e diz, você vai ter um filho, Deus ouviu a sua oração. E é filho importante, viu? Vai ser reconhecido pelo povo, vai ser importante no meio do povo, e você jamais terá decepção com ele. Eu não tenho filhos. E uma coisa que nós que não temos filhos ficamos pensando é, vale a pena no mundo do jeito que está? A gente fica pensando isso. Agora, se vem um anjo e fala assim, pode ir tranquilo, ele não vai te dar uma decepção, pode ir sossegado. Aí a gente vai mais tranquilo, né? E o Zacarias teve essa notícia, você vai ter um filho, ele será um homem importante e você não vai ter decepções com ele. Mas o Zacarias duvidou. Ele ficou reticente porque ele já era de idade, a esposa dele já era de idade, então como é que isso ia funcionar? Ele duvidou. E o anjo disse, eu sou Gabriel, eu vivo diante de Deus, da face de Deus, eu estou com Deus face a face. Você acha que eu vim aqui te dar uma notícia de sacanagem? Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Você lê as Escrituras, você é um sacerdote, você não vê o que Deus fez no passado, o que Deus fez com Abraão e Sara, o que Deus fez com Raquel, o que Deus fez com Manoá e a esposa dele, trazendo para o povo o Sansão como salvador de Israel. Você não percebe como Deus já fez milagres no meio do povo? Você duvida ainda? Pois por causa da sua dúvida, você não vai conseguir falar mais até o dia que o menino nascer. E Zacarias fica mudo. Agora imagina, o Zacarias mudo, voltando para casa, tendo que explicar para a mulher dele o que aconteceu, tendo que jogar um chaveco nela para os dois namorar, só que ele não consegue falar. Ele teve que dar os pulos dele lá para conseguir atrair a senhora. E aconteceu. Mas, por causa da dúvida dele, ele ficou mudo. E a cena muda novamente. O Lucas estava falando dos poderosos, ele citou Herodes, mas depois ele foi para a questão religiosa, ele foi para o templo, ele foi para os sacerdotes. Mas aí o único sacerdote que poderia fazer alguma coisa boa foi punido e ficou mudo. É engraçado como o primeiro sinal miraculoso que Lucas narra é um anjo fazendo um sacerdote calar a boca. E eu acredito que aqui, já nesse início, nessa introdução, nós temos algumas coisas a aprender. E a primeira delas parece que Lucas está dizendo aos religiosos e aos poderosos, a essas pessoas que se sentem importantes, essas pessoas que têm lugares sagrados, essas pessoas que se acham sagradas e melhores que as outras, essas pessoas que acham que o grande privilégio da vida é fazer coisas religiosas, praticar serviços religiosos em um lugar sagrado. Lucas está dizendo para essas pessoas, calem a boca. A história da redenção não depende de vocês e não passa por vocês. E essa história será contada a partir de pessoas que não poderiam servir nos lugares sagrados, de pessoas que não eram ou não poderiam ser importantes e governantes de altos postos. Lucas começa a narrar a história da redenção a partir de duas mulheres, de Maria e de Isabel. E eu gostaria que nós olhássemos mais uma vez para o texto, agora no versículo 36 e 38, porque o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu para Zacarias, aparece para Maria, a mãe do Senhor. E ele diz, Maria, agraciada de Deus, tem uma coisa para te contar. Você vai ficar grávida. E o bebê que está no seu ventre, que estará no seu ventre, será grandioso. É o Filho de Deus. Ele vem para libertar o seu povo dos seus pecados. Maria recebe essa notícia maravilhosa e pergunta, como que isso vai acontecer? Eu sou virgem.
Eu estou prometida em casamento para um rapaz aí, mas eu sou virgem, ainda não fiz nada com ele. Como que eu vou ficar grávida? E ele fala, a sombra do Altíssimo virá sobre você, o poder do Espírito Santo vai te envolver e você vai engravidar. Os versículos 36 a 38 dizem, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ele disse para Maria, a boa notícia, a boa nova, você vai ser mãe do Salvador. Imagina o privilégio, a honra disso. Vocês, meninas, receberem uma notícia dessa, de que vocês vão gestar o Filho de Deus, o Deus encarnado, vai passar por vocês, pelo corpo de vocês. Vocês vão contribuir com a parte física, corpórea de Jesus. Olha que privilégio. Mas que responsabilidade e que preocupações não começaram a vir sobre a vida de Maria. Ela era virgem, estava noiva de um rapaz, ainda não tinham casado. Ela ia chegar nele e falar, ó, amor, deixa eu te contar, estou grávida. Como que ele ia receber essa notícia? Ele sabia que ele não tinha feito nada, a parte dele ele não fez nada. Mas ela recebeu essa notícia do anjo, que ela deveria ser cheia do Espírito Santo e ficaria grávida. E o texto diz que o anjo, depois de dizer isso, de jogar essa bomba no colo dela, o anjo a deixou. O anjo foi embora. Ela ficou sozinha para essa situação. Mas antes de ir embora, o anjo falou assim, Isabel, a sua parenta, a sua prima, alguns vão dizer que ela era prima da Maria, Isabel também ficou grávida pelo poder de Deus. E o anjo foi embora. Deu a dica, disse que Isabel estava grávida e foi embora. E o texto que nós lemos aqui no início disse que Maria apressadamente foi atrás de Isabel. Maria foi atrás de alguém que lhe entenderia. Maria foi atrás de alguém que poderia ajudá-la a passar por esse processo. Era algo abençoador? Era uma coisa de Deus? Nossa, gente. Talvez a melhor missão que foi dada a alguém na Bíblia. Mas era uma coisa pesada, era uma coisa preocupante. E ela foi logo de imediato atrás de Isabel. E dessa história, eu gostaria de trazer alguns princípios, algumas coisas relacionadas à comunhão, à comunidade. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em comunidade, como Maria fez, eu vou procurar alguém, vou atrás de alguém que possa me ajudar. Quando nós estamos em comunidade, Deus nos presenteia com pessoas. Esse é o grande presente de Deus para nós. Deus nos dá pessoas de presente. Quantas pessoas agora não estão em algum espaço religioso, levando as suas súplicas a Deus, mas essas súplicas são apenas coisas e questões materiais. Elas querem enriquecer, elas querem mais dinheiro, elas querem uma vida melhor, elas querem uma prosperidade afetiva, elas querem se dar bem na vida, elas querem promoção no trabalho, elas querem tudo para elas e todas as coisas materiais. E o grande presente que Deus nos oferta são pessoas para caminharem com a gente, para estar do nosso lado. E Deus, assim como fez com Maria, Ele dá para cada pessoa uma missão, um propósito, uma vocação. Deus te chamou para alguma coisa. Às vezes você já descobriu a sua vocação. Ah, Deus me chamou para ser engenheiro. E eu faço isso com todo gosto. Deus me chamou, no meu caso, Deus me chamou para ser professor. Eu amo ensinar. É uma coisa que me realiza. Eu acredito que esse é o meu chamado e a minha vocação. Alguns ainda talvez não saibam exatamente para o que foram chamados, mas Deus te chamou para fazer alguma coisa. Só que o fato de Deus ter chamado você para fazer algo não significa que isso para o qual Deus lhe chamou será uma coisa fácil, será uma coisa simples. Não significa.
Deus te chamou para desempenhar um papel na sociedade, mas não quer dizer que isso vai ser relax, vai ser tranquilo. Deus chamou vocês, mulheres, algumas aqui, as que já têm filhos, né? Deus chamou vocês para serem mães. Tenho certeza que vocês olham para o filho de vocês e pensam, é um presente de Deus para mim. Deus me deu essa missão, Deus me chamou para ser mãe e os meus filhos são presentes de Deus. Eu tenho certeza que ninguém diria o contrário. Mas se eu perguntar para vocês, é fácil criar um filho? É fácil ter um filho? Tenho certeza que eu vou ouvir um sonoro não, porque não é fácil. Os pais, a mesma coisa. Deus te chamou, te deu o privilégio de ser pai. É bom demais, mas é fácil? Não é. É bênção de Deus, é privilégio de Deus, mas não é fácil. Aos casais, a pessoa que Deus colocou do seu lado é presente de Deus? Tenho certeza que todo mundo vai dizer, é. Aí eu pergunto, é fácil, gente, um relacionamento a dois? É fácil estar casado? Ou tem uns arranca-rabo de vez em quando? É difícil. É Deus que deu, é missão de Deus, é privilégio, é honra que Deus nos deu, mas não é fácil. E nesses momentos em que nós percebemos que nós somos chamados por Deus para fazer alguma coisa, mas está pesado, está difícil, está desesperador, eu quero dizer para você, procure uma Isabel. Procure alguém que possa lhe aconselhar, procure alguém com quem você possa caminhar. Vá atrás de uma pessoa que respeite você, que converse com você, que acolha você, vá atrás da sua comunidade de fé. Tenha uma comunidade de fé. Tenha pessoas amigas, pessoas cheias do Espírito Santo que vão estar com você nesses momentos em que a coisa pesar, em que a obra, a bênção que Deus lhe deu estiver pesando, alguém que possa dividir esse fardo com você, que vai abraçar você e com muito amor e carinho vai confrontar você quando for necessário e dizer que você está errado, que você está errada. Nós precisamos de pessoas e é isso que Deus nos orienta a fazer. Semana passada eu estava passando mal e aí a Mariana pediu oração no grupo que nós temos. Inclusive, qualquer um pode entrar lá no nosso grupo, é só falar que a gente adiciona. E aí algumas pessoas oraram, me mandaram mensagem depois para perguntar como é que eu estava e a gente se sente tão bem. Eu me senti pastoreado quando eu vejo as pessoas se preocupando, sabe? As pessoas indo e querendo saber. Eu estava passando por uma situação, não estava bem emocionalmente, fui conversar, recebi um conselho, me senti pastoreado, me senti cuidado, porque o que nós defendemos aqui é que não é necessário uma pessoa, não é errado uma pessoa estar aqui como pastor, que pastoreia a igreja de Cristo. Pessoas foram levantadas para esse fim. Tem que ter. Mas nós não podemos ficar dependentes de uma figura central ou centralizadora das coisas. Nós somos pastores uns dos outros. Nós nos pastoreamos. Nós somos uma comunidade de pastores e pastoras, onde se eu estou mal, eu posso chegar naquela pessoa que eu tenho mais liberdade e falar da minha vida para ela e eu sei que eu irei receber um conselho conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, porque são pessoas cheias de Deus. Então, quando a coisa fica feia, vai atrás da sua Isabel, porque Deus nos dá pessoas. Em segundo lugar, em comunidade, na nossa vida em comunidade, Deus transforma o nosso sofrimento em testemunho. É o que aconteceu com Isabel. Dá uma olhada no versículo 24 e 25. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Então, o Zacarias voltou para casa. De alguma forma, ele explicou para Isabel o que tinha acontecido e deu certo. Durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Isabel tinha sofrido muito durante toda a sua vida. Ela era humilhada diante do povo. Por quê? Porque ela não conseguia engravidar.
E na mentalidade religiosa daquele tempo, se você não consegue engravidar, é uma punição de Deus contra você. Se Deus está te punindo, alguma coisa errada você fez. Então, se você não consegue engravidar, você está em pecado, você está errada. Ou os seus pais erraram. Você tem cegueira, você tem algum problema de saúde, você está em pecado. Você pecou ou os seus pais pecaram. E ela era humilhada, uma humilhação com base na religião. Religiosos, pessoas que se diziam de Deus, humilhavam Isabel porque ela não conseguia engravidar. Ela foi humilhada durante muito tempo. Mas Isabel, por causa desse sofrimento, ela agora estava capacitada a ajudar outras pessoas que poderiam passar a mesma coisa que ela. E estava vindo aí uma jovenzinha que precisava da ajuda dela. A Maria devia ter uns 15 anos de idade. A Isabel já era uma senhora, diz o texto. A mãe de Maria, pelo jeito, já deveria ter morrido, porque Maria foi para Isabel. Maria viu essa figura materna em Isabel e Maria foi lá. E provavelmente Maria pensou, eu vou ser humilhada, porque eu não sou uma mulher casada e eu vou ficar grávida. Como que eu vou explicar isso para a sociedade? Ela foi até Isabel. E Isabel já tinha passado por essa experiência triste e agora ela poderia consolar Maria, ajudar Maria. Tanto que quando Maria chegou, a Isabel logo incentivou ela, conversou com ela e a Maria já saiu cantando depois. Porque ela foi fortalecida pelas palavras de Isabel. Nós somos uma comunidade de Isabels e de Marias. As Marias, os cruzeirenses, e as Isabel, os outros tinham. Nós somos uma comunidade de Isabels e Marias. E nós temos nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. Nós temos, mas Deus vai nos usando. Apesar disso, Ele é bom e misericordioso e Ele nos dá pessoas que vão nos ajudando e nos auxiliando e caminhando conosco, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas fraquezas, porque Deus sempre vai fazer as coisas apesar de nós. Deus me usa apesar de mim, porque eu não mereço ser usado por Deus. Deus sempre vai nos fazer algo apesar de nós. E quando Deus soprar o seu nome para alguém, e essa pessoa chegar até você, que ela encontre em você o mesmo que Maria encontrou em Isabel. Que ela encontre acolhimento, que ela encontre cuidado, que ela encontre companhia, que ela encontre uma pessoa cheia do Espírito Santo para ajudá-la. E, por fim, meus queridos, em comunidade, em comunhão, nós ficamos gratos pela presença de Deus. Deus enche o nosso coração de gratidão. Quando nós percebemos nos outros a presença de Deus, é bom demais. Quando alguém percebe em nós a presença de Deus, quando alguém olha para você e fala assim, você foi usado por Deus. Você me disse uma coisa que eu precisava ouvir no momento certo. Essa mensagem veio em hora certa. Que bom que Deus te usou. E a gente fica feliz de ser usado por Deus. E nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa comunidade, e enxergar Deus nas pessoas também. Quando nós olhamos para o texto, a Isabel fica grata com a visita. Quando a Maria entra, Isabel fica cheia do Espírito Santo e já olha para ela e fala, nossa, bendita é você entre as mulheres. Você vai carregar o Salvador, o meu Salvador. A Isabel fica feliz. O Joãozinho fica feliz, que ele já dá uma vibrada lá na barriga da Isabel também. O texto fala que ele já dá uma mexida diferente na barriga da Isabel. O Zacarias ficou feliz, aqui não fala porque estava mudo, né? Então não tinha como ele expressar, mas ele ficou feliz também. Todo mundo ficou feliz ali. A Maria logo em seguida ficou feliz, ficou satisfeita, ficou cheia de gratidão. Maria teve uma atitude diante de Isabel que ela não teve diante do anjo do Senhor. O anjo de Deus, o Gabriel, foi até Maria e disse o que disse para ela. E ela falou, eu sou serva do Senhor, faça em mim conforme a vontade dele. E pronto. Uma resposta bonita, mas protocolar. Eu sou serva de Deus, que Deus faça em mim o que Ele quiser. Agora, quando ela recebe força de Isabel, quando ela ouve as palavras de Isabel, Maria sai cantando. Parece
filme da Disney, as pessoas estão conversando e do nada começa alguém a cantar. Foi o que aconteceu aqui com Maria. Por quê? Porque ela recebeu o fortalecimento de Isabel. Então, Maria, em comunhão, age de outro modo, reage de outra forma. Essa comunhão que nós temos, ela gera beleza, ela gera encantamento, ela gera gratidão, ela gera canto. Por isso que nós precisamos estar em comunhão. Por isso que você não pode caminhar sozinho, você não pode caminhar sozinha. Você não pode passar por um sofrimento sozinho, passar por um sofrimento sozinha. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado, que te fortaleçam, que caminhem com você. E eu quero falar aqui para as Marias que estão aqui nessa noite. Você precisa de uma Isabel. Não tente caminhar sozinha. E num certo aspecto, todos nós somos Maria. A Maria original carregou Jesus, o Filho de Deus, dentro dela por 9 meses. Mas hoje eu ouso, com todo respeito a Maria, eu ouso dizer que nós temos um privilégio ainda maior. Porque nós podemos carregar o Filho de Deus no nosso coração por toda a nossa vida. Onde quer que nós estejamos, nós carregamos Jesus Cristo. E você precisa de uma Isabel com você. Você precisa de alguém caminhando com você. Jamais caminhe sozinho, caminhe sozinha. E por outro lado, Deus, claro, quer que nós sejamos Isabel. E eu finalizo com isso. Isabel, quando recebe Maria, ela consegue se alegrar por causa da Maria. E eu não sei se vocês já repararam, mas não é fácil nós nos alegrarmos por causa da alegria dos outros. É fácil nós nos compadecermos com as pessoas no sofrimento. Tem alguém sofrendo, às vezes você está ali na timeline do Instagram. E aí você vê, passa por uma mensagem de ajuda, alguém sofrendo, você até para, às vezes pega o Pix, manda uma ajuda. É mais fácil nós nos compadecermos de alguém, nós pensarmos em ajudar alguém. Agora, quando tem alguém muito felizão do nosso lado, parece que dá vontade de falar, calma, baixa a bola um pouco, você está feliz demais, o que está acontecendo? A gente se incomoda um pouco com a felicidade dos outros. Porque no fundo a gente fica pensando assim, Deus, por que não é comigo? Por que aconteceu isso com ele e não aconteceu comigo? Aconteceu com ela, mas não aconteceu comigo. E a Isabel já estava feliz. Porque Deus já tinha dito para ela que ela teria um filho importante, um menino bom, mas não se comparava ao filho de Maria, não se comparava a quem seria Jesus. E quando Maria chegou, Isabel exultou de felicidade e falou, você, Maria, você será bem-aventurada entre as mulheres, você é uma mulher especial. Você é diferenciada, você tem um privilégio que nenhuma das outras mulheres no mundo teve ou terá. O nosso Salvador está no seu ventre. A Isabel fica feliz com o privilégio de Maria, com a alegria que Maria, com a bênção que Maria tinha recebido. E ao contrário de emburrar e pensar, ah, Deus, mas por que eu não podia ter sido a mãe do Salvador? Não, ela já está satisfeita com o filho que ela vai ter. E se alegrou ainda mais porque a sua parente vai ser mãe do Salvador. E tudo bem, ótimo. E Isabel cuidou de Maria e Maria foi cuidando de Isabel. O texto vai dizer, se você ler até o fim, depois do Cântico de Maria, que Maria ficou 3 meses com Isabel. Quer dizer, a Maria ficou lá até o Joãozinho nascer. Ficou ajudando Isabel até o Joãozinho nascer e a Isabel ajudando Maria. Elas ficaram muito tempo juntas, se alegrando juntas, celebrando esse momento juntas. E nós precisamos aprender a viver isso, a nos alegrar uns com os outros, a chorar uns com os outros, a ajudar uns aos outros, a ser amparo uns para os outros. Eu quero dizer a vocês que estão nos visitando aqui pela primeira, segunda vez, fiquem à vontade junto com a gente na nossa comunidade e se Deus soprar o nosso nome para vocês, não se acanhem, fiquem aqui. Vamos servir a Deus juntos, vamos celebrar juntos as alegrias uns dos outros e cuidar uns dos outros, que é para isso que Deus nos chamou. Vamos fechar os nossos olhos e orar?
Senhor Deus, nós bendizemos o Senhor, nos alegramos diante da palavra do Senhor. E te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos deu pessoas, o Senhor nos deu comunidade, o Senhor nos deu família, amigos. O Senhor nos deu companhia na caminhada. Por isso, Senhor, nós estamos com os nossos corações alegres, por isso nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão e por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor confirme em nós essa verdade, que o Senhor confirme em nós esse amor e esse cuidado, que nós possamos olhar uns para os outros não como nossos rivais, que nós não nos olhemos como competidores, mas que nós nos olhemos como irmãos, como companhia, como família. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, a caminharmos assim, a nos preocuparmos uns com os outros o tempo todo, para a sua glória, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.